os exercícios do Araribá, página 88. E aí no exercício 3, quais são as ideias que estão ligadas por essa palavra, que é a palavra afinal? Quais são as ideias? Quem pode responder? Eu posso responder. Vai. A gente está na do afinal é qual mesmo? A Qual para 3, 3A. 3A? Quais são as ideias que estão ligadas por essa palavra? Um capítulo fala sobre os perigos e o segundo complementa explicando o porquê desses perigos. Ó, vamos ler o segundo parágrafo. Afinal, esses mamíferos são totalmente dependentes dos sons para se alimentar e se reproduzir. E no anterior falava da poluição sonora, que pode parecer frescura, mas que para alguns animais é uma questão de vida ou morte. Então, quais são as duas ideias que estão ligadas pela palavra final? Do som, Do som, da poluição sonora, é delas que ele tem, ele tem a baia barulhenta, impactos silenciosos. É tudo aham, relacionado ao som, mas aham, ao som, e nesse caso, a poluição sonora, né? E qual é a consequência disso, da poluição sonora? É a vida, é que a vida marinha acaba ficando entre a vida e a morte. Sim, né? Essa dependência que eles têm da audição e acaba, por causa disso, ficando entre a vida e a morte. Ah, eu perdi quem é que entrou agora, Mariana, né? Tá, daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada de novo. Então, de um lado, a poluição sonora, ser um assunto de vida e morte, e de outro lado, esses mamíferos, os golfinhos, serem dependentes do som para se alimentar, para se reproduzir. Se eles dependem do som e o som é poluído, o que acontece com eles? Pode repetir, Pro, porque você travou. Eles se É, perdem, né? Tipo, eles não têm mais noção de onde é que eles estão. é, Enzo, eu perguntei. O fato deles dependerem do som para se orientar em relação à alimentação e à reprodução, e quando esse som é poluído, eles se perdem, eles se confundem, né? E aí É que eles acabam, resulta no encalhamento. encalham e morrem, tá? Letra B. Que relação essa palavra, afinal, estabelece entre as ideias nesse caso aqui? É uma ideia de complemento. Complemento, um pouco mais do que complemento. Complemento que, o que que ele faz quando ele diz pode causar morte? Afinal, os golfinhos dependem do som para se orientar. Também é uma causa, né? Isso, ele vai vir, diz que aquilo é a causa de uma coisa que vem depois. Então, a coisa que vem depois, eu poderia trocar essa palavra final nesse caso por qual palavra? Ó, Até ouçam a frase. porque Por porquê? Muito bem. Por porquê? Então é uma explicação, né? Sempre que eu pergunto o porquê, eu estou perguntando a explicação, o motivo, tá? Então, uma relação de complemento, como tu disseste, e um complemento que explica, uma explicação, tá? Agora, eu tinha que juntar essas duas ideias com outro conectivo, que é o que a gente acabou de fazer. O Enzo botou porquê, qual outro poderia ser? Pois, Pois, muito bem, tá? Porque, vírgula, pois. E aí teria que escrever a frase, ó. É uma questão de vida e morte, pois esses mamíferos são totalmente dependentes do som para se alimentar e se reproduzir, tá? Marina tinha feito?
Oi? Fez essa atividade? Pode ler a 4 para nós? Não. Sim, lê, nem que seja assim a tua resposta, só a ordem do exercício. No final do segundo parágrafo, há uma conjunção que introduz uma conclusão em relação ao que disse anteriormente. Qual é essa conjunção? Quem fez essa? Ó, eu vou ler o segundo parágrafo. Qualquer interferência antrópica que altere o perfil sonoro do ambiente aquático pode, portanto, ocasionar consequências sérias à preservação desses bichos. Qual é a conjunção que tem aí ligando duas ideias? Não é o portanto, né? É o portanto. É o portanto mesmo. Tá? Qual é a ideia que ele nos dá? O que quer dizer, portanto? Que uma ação gera outra? Sim, uma ação gera outra. Nos dá uma conclusão, né? Tá? Então, letra A conjunção, portanto. Letra B, identifique nesse parágrafo o que é fato e o que é conclusão. Qual é o fato nesse parágrafo? Bom, prof, ali, como a gente não foi copiar tudo, mas ali a gente colocou que tudo antes do portanto eram os fatos e depois do portanto era a conclusão. Ah, tá. É como aqui está pedindo o parágrafo, ó, qual é o que é fato nesse parágrafo? O fato dá para dizer que está na frase também. Está um pouquinho antes, ó. Pra mim travou. Ah, travou agora? Mas o som tá ouvindo? Alô? Alguém tá me ouvindo? Eu Tô tô. ouvindo. Eu tô Eu ouvindo. tô ouvindo bem direitinho. Eu tô ouvindo. Aqui, gente, o fato é que os mecanismos de localização são fundamentais para a sobrevivência desses animais. Está um pouquinho antes daquela frase. Está na frase anterior. Mecanismos de ecolocalização são fundamentais para a sua sobrevivência. E aí, a conclusão é que... Qual é a conclusão? Que os golfinhos precisam da audição? Tá, esse é o fato. A conclusão é que que estão poluindo muito o som e daí eles vão ficar surdos? Eles precisam disso? A conclusão é essa, que qualquer interferência vai prejudicar. Qualquer interferência. Tá, mas e aqueles impactos silenciosos lá? Impactos o quê? Eu não entendi aquela parte dos impactos silenciosos. Ali no texto. Mas em qual frase? Eu não entendi o termo impacto silencioso. Deixa eu ver onde está isso. Ah, o subtítulo, né? É porque aqui vai falar de sons que nós não ouvimos, né? Mas que são, como se fosse o radar deles pega. Entendi. Tá? Uhum. Mas aqui, essa questão ali, estava pedindo, deixa eu ver se eu acho que o termo... É porque eles escutam sons em outra frequência. Para nós, na verdade, tem vezes que a gente... É como cachorro, né? Por que o cachorro se incomoda tanto com o foguete? Que o foguete tem aquele... Daí é bem fininho. E aí? E daí perturba o cachorro. Perturba porque ele tem um tipo de audição que nós não temos.
para nós, o ruído não chega a ser, não chega a incomodar, né? Prof, Veja, a eu tua acabei... câmera travou. A tua câmera travou, mas o teu áudio tá indo. O áudio estando bom, tá bom. Eu acabei de fazer uma metonímia agora, quando eu disse assim, por que que o cachorro se incomoda com o foguete? Qual foi a metonímia que eu fiz? Por quê, né? Ele tá comparando? Não. Comparando não. Pensem antes de responder. Explicando. Quando eu digo assim, o Não é cachorro porque... se incomoda com o foguete, nesse caso, de que eu estou falando? De qual cachorro? De um fato? Hã? De um fato? De um fato. Não, mas estou perguntando sobre aquela figura de linguagem, a metonímia, que a gente substitui um termo pelo outro. E quando eu digo o cachorro se incomoda com o foguete, o golfinho depende da audição para encontrar comida, na verdade, de quem eu estou falando? De todos os cachorros e todos os golfinhos? Todos os cachorros, de todos os golfinhos. Então, eu troquei o plural, que seria os golfinhos, botei no singular. É uma metonímia. Lembram que vocês pesquisaram outros exemplos? A metonímia substitui uma palavra por uma outra com a qual ela tem uma relação. Essa relação é lógica. No caso, quando eu disse o cachorro, todos vocês não acharam que eu estava falando da Nonô ou da Bolota, que são os cachorros que tem aqui em casa. Eu falei o cachorro em geral. Então, na verdade, eu queria usar o plural. E usei o singular fazendo uma metonímia. Entenderam? Troquei o singular e o plural. Mas eu também podia ter trocado, numa frase, o autor pela obra. Pedro Rocha, me dá um exemplo de metonímia em que eu troco o autor pela obra. Pode usar o teu caderno que tu tens anotado. É um exemplo, né, de metonímia. Trocando o autor, Troca o o autor autor. e a obra. No lugar da obra, tu vai dizer o nome do autor. Pode ser do artista. Então, mas nisso aí eu tenho que trocar o cara que fez a obra pela obra, certo? Tirar o nome da obra e botar o nome do cara. Ah. Então ficaria. Ah, professora, eu não sei. Diz uma música que tu gosta. Ah, peraí. Ah, professora. Ah, fala. Pedro, não é possível que tu não saiba dizer uma música que tu gosta. Uma banda. porque, Prof, é porque eu não sei o nome das músicas. Não É precisa ser a só se eu música. boto na playlist e fico ouvindo, não sei o nome delas. Ah, entendi. Quem é que sabe o nome de um artista que gosta de ouvir? Pode ser uma Lagoon, banda. professora. Lagoon. Vai, Gabriel, agora faz uma frase. Em vez de dizer o nome da música, tu vai dizer o nome do grupo. Ontem eu fiquei ouvindo. Estou ouvindo. Ontem eu fiquei ouvindo Lagoon, ou estou ouvindo Lagoon. Tá? Isso é uma Era metonímia, isso? por quê? É de tempo? O que o Gabriel substituiu? Eu estou ouvindo. Era isso? Não. Fica autor bem mais pela complicado. O autor pela obra, Gabriel. Tu tiraste o nome da Ah, obra e botaste o nome do autor. Raika, me faz uma frase com uma metonímia em que tu podes dizer a marca em vez de dizer o produto. Ai, não sei, prof. Sabe sim. Primeiro diz uma marca.
Raica, marca de qualquer coisa. Sim, Ângela. Raica, uma marca de uma coisa qualquer. De Tá, comer ou de Nescau, vestir. tá. Não, Nescau ele acabou de escrever ali. Outra. Sei lá, Gucci? Gucci. E agora faz uma. E o que que é Gucci? Qual é o produto que é Gucci? É, de roupa, Roupa, né? sapatos, óculos, essas coisas Ótimo. assim. Aí faz uma frase, em vez de tu dizer ela está usando uns óculos da marca Gucci, tu vais dizer Marina, como é que fica a frase da Raika? É tipo, eu tô usando um Gucci? É isso mesmo. Tirou o nome, os óculos da marca Gucci e botou direto o nome da marca. Muito bem, tá? Naomi, faz uma frase com uma metonímia, trocando o continente pelo conteúdo. Ou seja, em vez de dizer a coisa que tem dentro, tu vais dizer a coisa que tem fora. Por exemplo, ele tomou. Não entendi. Ó, aqui, vocês estão vendo a minha imagem? Eu tenho um copo com água, né? Não dá pra te ver. Se tu tá mostrando uma coisa, não dá pra te ver. Tá aqui, ó. E agora? Tá. Agora tá travando, mas dá pra ver. Agora dá pra ver. Eu tenho um copo com É água. tipo assim, né? Ela bebeu um copo de água. Ela bebeu um copo d'água. Um copo de água. Ela bebeu 3 copos de água. Na verdade, ela não bebeu o copo, né? Ela bebeu a água. Ela já comeu 3 pratos e ainda está com fome. Ela não comeu os pratos, ela comeu o conteúdo do prato. Mas é claro que a gente entende, porque a relação é lógica, tá? Já que a relação é lógica, a gente pode usar a metonímia sem perigo de ser mal compreendido. Ninguém fica perguntando, nossa, tu comeu o prato, tu estragou o dente. Não, porque a pessoa entende a lógica que existe entre o continente, que é o prato, e o conteúdo, que é a comida. Tá? Isso tudo é metonímia. Então, quando eu troco uma palavra pela outra, com a qual ela tem uma relação lógica, diferente da metáfora, em que eu digo que uma coisa é a outra, mas a lógica está dentro da minha cabeça. Eu dependo que a pessoa saiba interpretar a mesma ideia que eu tive. Às vezes não tem lógica. Tá? Ou não é que não tem lógica, não é a mesma lógica, né? Que eu faço e que a outra pessoa faz. Tá? Lembram daquele exercício? O amor é como um laço? Que eu mostrei 3 tipos de laço, que então dependia da interpretação da pessoa? Lembram desse exercício? Tá? Uma folhinha que mostrava um laço de cabelo, um laço de prender um animal, tá? E aí mostrava, porque dependendo da interpretação que a pessoa faz, ela pode achar que é um laço de armadilha, que vai prender o outro, ou que é uma coisa que vai unir agradavelmente, tá? Bom, próximo exercício, rapidinho. A última até, porque as outras a gente corrigiu juntos. Reescreva o trecho usando as conjunções pois ou porquê, e faça as adaptações. Quem pode ler essa? João Vitor? Eu me perdi aqui um pouco. Oi? Eu me perdi aqui um pouco. Perdeu? É a letra C na página 89, do exercício 4. Eu escrevo o trecho usando as condições necessárias. E aí, João?
Essa aqui foi uma das únicas que eu não consegui fazer. Tem dia. Alguém fez essa? Eu vou ler uma possibilidade de resposta, tá? Quem não fez, copia. Qualquer interferência humana que altere o perfil sonoro do ambiente aquático pode ocasionar consequências sérias, porque ou pois os mecanismos de ecolocalização são fundamentais para a sobrevivência dos cetáceos. Tá? As outras nós já corrigimos no próprio dia, né? Pode repetir, prof. Qualquer interferência, mas tu pode escrever com as tuas palavras. Qualquer interferência humana que altere o perfil sonoro do ambiente aquático pode ocasionar consequências sérias, porque os mecanismos de ecolocalização são fundamentais para a sobrevivência dos cetáceos. Tá. O exercício 5 já foi corrigido, o 6 já foi corrigido. A gente vai apresentar os trabalhos? Nós vamos passar para a leitura agora do Conde, porque na segunda aula de hoje nós vamos fazer uma interpretação desses últimos capítulos. Então eu quero que a gente termine lendo essa aula, e assim, se alguém quiser usar o intervalo para reler, pode, tá? Ficou só faltando o exercício 8, né? Deem uma olhada aí, na página 90. Vocês vão deixar anotado para fazer o exercício 8. Tá bom? Quem anotaram? Fazer o exercício 8, página 90. Vou botar aqui no chat. Gente, eu me dei conta que sobre a metonímia, vocês às vezes ficam analisando o tempo do verbo. Não é disso que ela fala. Tá? Inclusive, eu vou perguntar nessa avaliação alguns exemplos disso que a gente está falando hoje. A metonímia troca alguma palavra na frase ou expressão por uma outra. Não tem a ver com o tempo verbal. Tá? Tinha lido as perguntas e respostas para apresentar. Ah, da entrevista, Brenda? Sim. Sim, tá legal. Faz apresentar sim. Vai dar tempo de tudo. Sério? Sim, porque agora a gente tem 15 minutos, que vai dar tempo de ler o capítulo. E depois essa avaliação, na verdade, são 10 perguntas. E depois a gente vai apresentar algumas entrevistas. Tá? Então peguem o livro na página. O que foi isso? Na página 49, o Tesouro dos Espada. O áudio tá Pode esperar rapidinho, prof. Sim. Vocês leram o capítulo da Ilha do Monte Cristo, né? Sim. Que o Enzo anotou para todo mundo ler no grupo, lembra? O que vocês acharam desse capítulo? É um capítulo chave. Por quê? Eu não lembro muito. Não leu muito? Eu não lembro. Gente, leu todo mundo aqui na sala, quem tava. Ah, tá. Mas lembra que quando eu cheguei, porque foi aquele dia que faltou luz e eu consegui me reconectar. Eu lembro que tava na minha vez de ler, bem quando eu ia ler, porque eu não tinha achado o meu
o meu livro, né? Aí, bem quando eu achei, eu ia ler e acabou a minha luz. Tá, mas aí tu sabia que tu tinha que ler, né? Sim. O que acontece de muito importante nesse capítulo? O Dantes, ele consegue Ele ir pra ilha. Consegue o que ele queria. Uhum. E ele ainda consegue ficar sozinho na ilha, que era o que ele queria. É. E o que acontece na ilha? Ele não acha o tesouro de primeira, mas aí ele finge que caiu pra poder ficar lá e depois os companheiros do navio dele, os Maruja, esqueci o nome, eles vão passar lá pra buscar ele, só pra dar o tempo de ele conseguir achar o tesouro e depois voltar. Uhum. Muito bem. Alguém mais leu e achou alguma curiosidade? Então vamos para o tesouro dos espadas. O que são espada? Espada, assim. Sobrenome. Sobrenome. Uhum. Tá? Um sobrenome italiano. Arthur, começa a ler para nós. Arthur? Qual é a página, prof? 49. Ah, tá, obrigado. Arthur? É pra eu ler? É? Ah, não vou escutar, desculpa. Peraí. Passou o primeiro dia andando pela ilha, examinando cada local onde pudesse existir algum vestígio de caverna ou entrada de gruta. Não viu nada que lhe chamasse a atenção. Apesar de ir aos poucos perdendo as esperanças, não esmorreceu em sua busca. Afinal, tinha muito tempo livre e um mapa que mencionava a existência de um tesouro. Ótimo. O que é esmorecer? Não esmoreceu. Não sei. Mas dá para imaginar aqui, ó. Apesar de ir aos poucos perdendo as esperanças, não esmoreceu em sua busca. Não Pela desistiu? lógica dessa frase, Não parece desistiu? que é um... Desistiu? Hã? Não desistiu? Não desistiu, não enfraqueceu. Tá? Esmorecer é a pessoa ficar assim meio desanimado, meio fraco. Tá? Continua, Vitor. O segundo parágrafo? É. No segundo dia, tá, Tesouro dos Espadas. No segundo dia, já quase no fim da tarde, Edmund entrou por uma fenda da encosta que dava para a nascente, no lado oposto ao que haviam desembarcado. De início não notou nada de especial. Era uma rocha vertical, cheia de vegetação rasteira e musgo, aparentemente intocado por séculos. Com o cabo do sabre foi batendo na rocha e abrindo caminho entre os arbustos. Uma batida mais forte provocou um eco, como se fosse dado numa parede. Edmund prosseguiu batendo e raspando a rocha, até encontrar uma espécie de reboco, evidentemente feito por mãos humanas. Até aí. Vejam, o que é o nascente? Uma fenda da encosta que dava para o nascente. O que é o nascente? O que é a nascente? É onde nasce o rio, assim, tipo. Isso, a nascente é onde nasce o rio. Uhum. E o que é o nascente? Se eu disser o contrário, o antônimo, vocês vão saber o que é o nascente. Se eu disser o poente, o que é o poente? Onde se põe? Onde se põe quem? O sol. O sol. Então, o que é o nascente? Ah, onde é que nasce o sol? Eu tinha caído, prof, desculpa. E onde é que nasce o sol? Acho que é no... Não, é ou no leste ou no oeste. Onde é que nasce o sol, gente? No leste. No leste, tá? Então, é o lado leste ali. Tá? Então, quando for com o artigo o nascente, está falando desse lado onde o sol nasce. É claro que o sol nasce é um sentido figurado também, né?
porque não é o sol que nasce, mas tudo bem. É figurado. Continua, faz favor, Iago. Parou ali no terceiro, né? É. Edmundo gritou de euforia. Havia algumas coisas diferentes ali. Com o máximo de esforço, fui rompendo aquela cobertura, até encontrar algumas rochas sobrepostas e ligadas pelo mesmo reboco. Aquilo era obra de alguém, não tinha mais dúvida. Já estava escuro quando finalmente conseguiu abrir um vão suficientemente grande para lhe dar passagem. Resolveu deixar o resto da exploração para o dia seguinte. Vou te contar, né? Faz um suspense. Eu já teria entrado ali. O que vocês teriam feito? Hum? Vocês também teriam parado e deixado para amanhã? Eu teria. Ângelo, continua para nós. Eu tô perdido numa coisa, não tenho pressa. É, tu ia ser que nem ele, uma pessoa de cabeça fria. Ângelo? Naquela noite mal conseguiu dormir, pois estava muito excitado. A possibilidade de encontrar o duvidoso tesouro provocava-lhe sonoras gargalhadas. Mais um pouquinho. Quando o jovem Amélia retornou, ele estava deitado sob o rústico abrigo. Parei. Não, quem pulou alguma coisa. Mal clareou o dia e Edmund já estava na estreita passagem que imaginava conduzir para o interior do monte. Depois de afastar algumas pedras e limpar bem o buraco, descobriu que havia uma ampla galeria formada por uma gruta natural com vestígios de transformações feitas pelo homem em tempos remotos. Muito bem. O que são tempos remotos? Bom, não sei muito explicar, mas, tipo, se você for interpretar, tempos remotos seriam tempos que estão se movendo, entre aspas. Então, digamos que seriam tempos de bastante mudança, de evolução. Por que tu acha que remoto tem a ver com se movendo? Porque o remoto pode, tipo, no seu sentido mais popular, é de movimento. Terremoto seria tipo, terremoto seria negócio da Terra? Que você chega em algum lugar e daí fala que é área remota, sujeito a deslizamento, algumas coisas assim de vez em quando. Ah, que engraçado. Essa ideia que tu tivesse. Tá? E o que é o controle remoto? O controle que tem uma função, mas tipo, daí tem outro sentido. Sim. Eu acho que não. Fala lá. Porque ele continua mexendo na TV, entendeu? Ele que mexe as coisas que você precisa. E ele não fica na TV. Sim, é verdade que moto tem a ver com movimento, né? Mas aqui está querendo falar mesmo uma coisa que fica mais à distância, um tempo remoto, um tempo que já passou, que tá mais longe de onde a gente está agora. Tá? Lugares remotos são lugares mais distantes. E quem gostaria de ler? Brenda Plentes? Brenda Plentes? Mariana? Mariana, pode ler para nós? Prof, a minha internet está muito ruim. Prof? Sim, Gabriel. Tá aí, tá bom. Mari, é para ler o segundo parágrafo da página 50. Mariana. Mariana, abre teu microfone e lê o parágrafo
Mariana, o que está acontecendo? Ela falou no chat. Sim, ela botou não, mas é porque eu tinha perguntado, alguém quer? Daí, se alguém quisesse, eu não ia obrigar o outro alguém. Mas se ninguém quer, eu vou chamando. Vai, Mari, abre o microfone e lê. Edmond correu de volta. Ó, próximo, deixa eu ler então. Vai, ótimo, João. Depois, Mari, já prepara tudo aí. Edmund correu de volta ao acampamento para pegar uma lanterna de sinalização e iluminar o interior daquela caverna. Logo descobriu uma escadaria cavada na rocha, levando para o fundo, onde havia um amplo salão. No fundo dele, um porta mais passada dava acesso, possivelmente ao. Obrigada, Gustavo. Gustavo, continua. Gustavo, tá na sala? Vai, Mari. Professora, se o meu microfone não tiver muito bem, eu posso ler. Vai, lê então. Mari, depois do Enzo, eu vou te chamar de novo. Mas preciso saber se tu tá na sala. Eu acho que ela não tem microfone, professora. Tem sim, ela tem. Vai. Logo descobriu uma escadaria cavada na rocha que levava para o fundo, onde havia um amplo salão. No fundo dele, uma porta mal disfarçada dava acesso, possivelmente, a outro aposento. Eu continuo? Sim. Edmund demorou um tempo para conseguir abrir a sólida porta e precisou quebrar um dos gomos de ferro. Vai, mais um pouquinho. Esgueirou-se pela estreita passagem que conseguiu abrir e iluminou o interior da peça. No fundo, sob uma espécie de altar de pedra, havia um grande cofre de madeira, com cantoneiras de ferro. Obrigada. Gustavo não está na sala mesmo? Tá. Mariana, lê agora. Maria. Ô, prof, a minha internet tinha caído, agora eu não sei onde é que tá. Ninguém teria todo esse trabalho, página 50. Ninguém teria todo esse trabalho só para enterrar um livro de poemas, riu Edmond consigo mesmo. Tá. Se Abade Faria pode ser considerado um santo e não um louco, como era conhecido na prisão. Falou, se esse cofre contiver o que estou pensando... Se esse cofre contiver o que estou pensando, o meu caro Abade Faria pode ser considerado um santo e não um louco, como era conhecido na prisão. Continua? Vai. Usando o rifle como alavanca, aplicou vários golpes no grande cadeado que fechava o cofre. Depois de algum tempo e muitos esforços, a fechadura se rompeu e o marinheiro Dantes levantou a pesada tampa. Obrigada, Maria. Maria. Que eu leia? Quero. Uma estranha calma tomou conta do seu espírito. O que viu era de enlouquecer, qualquer mente mais frágil e ambiciosa. Milhares de joias, pedras preciosas, pingentes, colares, coroas e broches. Um mando de safiras, diamantes, pérolas e rubis, cobrindo as joias. Além de um lastro de lingotes. Lingotes de ouro, a mesma coisa como se fosse uma barra de ouro, mais fininha. Que poderiam resgatar um rei. Valor de um tesouro como aquele escapava dos cálculos da mente mais imaginosa. Obrigada, Marina. Onde que tá? Não perdi. Último parágrafo. Página 51. Tá. Edmund, sem querer, tocou naquele incomensurável tesouro. Ajoelhou-se
contribuiu, rezou. Quê? Contrito. Ah, tá. Ajoelhou-se e contrito, rezou uma prece agradecendo a Deus pela sua infinita misericórdia e pedindo pela alma de Abate Faria, seu caridoso amigo. Depois levantou-se e voltou para o acampamento, onde fez uma rápida refeição e deitou-se para dormir com a alma em paz. Deu até aqui. Deixa eu só conferir quem está na sala, antes da gente fazer o intervalo, que a gente já está bem atrasado. Né? Ah, não. Tudo bem. Então, a Andressa entrou na sala? Não, né? Ângelo, eu vi. Arthur está aqui. Brenda Plentes, que eu chamei e não respondeu. Não está na sala? Ela tá. Não, ela entrou, mas às vezes a pessoa entra, deixa logado e sai, vai fazer outra coisa. Que é o que acontece, por exemplo, que eu estou chamando, as pessoas não me respondem e ficam com falta. Não pode fazer isso, entrar e sumir. Brenda Pires acabou de falar. Bruno? Oi, professora. Dá para me ouvir de boa? Dá para te ouvir muito bem. Beleza. Enzo? Tá aí. Gabriel Antônio tá aí. Oliveira? Gabriel Oliveira? Tô aqui. Deixa eu ver se eu botar aqui. Mari, se eu não tô achando meu livro, tu podia ter dito na hora, em vez de me deixar aqui te chamando 200 vezes. Avisa na hora, diz professora, abre o microfone e fala comigo. Quando vocês podem falar, é diferente de eu ficar chamando sem ninguém responder coisa nenhuma, tá? Gustavo não está, né? Iago está. A Isabela? Não. João Vitor? Sim, acabou de ler. Júlia? Laura tá aí. Manuela não veio. Maria está. Mariana está. Marina sim. Naomi sim. Pedro, Raica e Vitor. Tá. Então, fazemos um intervalo. Quem não teve oportunidade de ler, prestar atenção ou qualquer coisa, pode pegar agora nesse intervalinho o livro, peça as fotos para o colega e releia esse capítulo. Quem não leu o capítulo anterior, releia. Quer dizer, leia. Tá? Quem quiser reler para fazer uma avaliação, pode reler. Ele é bem curtinho, tem uma página e meia. Tá? E aí tomem uma aguinha, façam xixi e voltem. Beijos. Tchau. Ah, e desconectem e depois voltem, tá? Porque é outra gravação daí. Tchau.